Eu acho que é o terceiro vídeo, né? Refutando esse pastor aqui, Rodrigo Mussolini, né? Pedro foi o primeiro papa? Já provamos na escritura quem é a pedra. Em Mateus 16:18, em João 1:42. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Sob a Quefas, que é Pedro, será edificada a igreja. Mostramos um versículo bíblico. As Apóstolos 2 ali, desse Espírito Santo, as Apóstolos 2:14, quem está pregando ali, edificando a igreja? Pedro, a Quefas, né? Aqui, ele vai tentar negar que o ministério de Pedro é falha, é infalível, que Paulo repreendeu Pedro, tal, etc. Não. Espera aí. Em matérias de dogmas, a igreja é infalível, o papado é infalível. Os apóstolos, sim, eles discutiam entre si. Tanto ali, se você for prestar atenção ali, em Coríntios 15, do 1 até o 12 ali, tá tendo uma contenda ali. Pedro coloca a casa em ordem. É normal isso, cara, nos cursilhos, né? Aqui ele fala que Paulo repreendeu Pedro, mas não, Paulo não repreendeu Pedro. Se você for prestar atenção e ler o texto todo, você vai ver. Por causa dos falsos irmãos, Pedro se comportava assim. Quem são esses falsos irmãos? São judeus recém-convertidos a essa igreja, que não aceita o pastoreio de Pedro, que é trazer a cultura, a tradição judaica para essa igreja. Pedro falou, não, vamos gozar da casa, gozar da graça, né? Em Atos Apóstolos 15:7 ali. Mas vamos lá, vai tentar distorcer também, como sempre. Olha só. Imagine construir as nossas vidas, a nossa fé e a nossa esperança em um homem falho, que negou Jesus, que naquele mesmo instante foi inspirado pelo diabo. Ah, mas isso foi antes de Pentecoste. Depois, lá em Gálatas, Paulo repreende Pedro, face a face, porque ele havia se tornado repreensível. Por quê? Porque eles estavam negando a verdade do Evangelho. E aí, algo interessante, porque se fosse para alguém ser o Papa dos gentios, seria Paulo. Primeiro, porque ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Segundo, que ele que repreende Pedro. Terceiro, quando eles se reúnem... Primeiro, mas quem aprovou esses evangelhos? Tem que passar pelo magistério, tem que passar pelo pastor universal, certo? Paulo escreveu a maioria dos evangelhos. Sim. E Pedro estava fazendo o quê? Edificando a igreja. Cada apóstolo tem um papel específico. Paulo tinha a sua missão, Pedro tinha a sua missão, Tiago tinha a sua missão, e João, etc. Vai. Cada um deles se dividiram, se espalharam pelo mundo para pregar o evangelho. Certo, pastor? Ninguém é mais importante que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. O mesmo Espírito que estava em Paulo está em Pedro. O mesmo Espírito Santo que está em Pedro está em Tiago. O mesmo Espírito Santo que está em Tiago, em Pedro e em Paulo estava sobre Estevão. É o mesmo Espírito Santo. Qual é a missão? Edificar a igreja. Vai ter barreira? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter tribulação? Vai. Vai ter perseguição? Vai. Que interessante. E Paulo, presta bem atenção, quando Paulo se converteu, a igreja já tinha fundada e edificada e estabelecida. Que interessante. E tanto que o apóstolo Paulo foi batizado pelo Ananias, apóstolo 9:17, para ser incorporado nesse ministério, que foi dado por graça, porque Cristo apareceu a ele ali em Damasco, Atos Apóstolos 9, do 1 ao 5, certo? E teve que ser reconhecido pelo membro da igreja, Ananias, que está sob o pastoreio de Pedro. Pastor universal, como diz João 21, do 15 a 7. Simples, cara. Pedro e Paulo acabam dividindo as suas missões, e Pedro fica com Jerusalém e Paulo para os gentios, que somos nós. Se era para ter algum papa sobre nós, deveria ser Paulo. Mas eles não aceitaram isso de maneira alguma. Tanto é que Paulo diz assim: quem é Apolo? Paulo, ele é a pedra? Não. Pedro é a pedra. Aqui ele vai catar um texto aqui, ó. Aqui Paulo, ele tá vendo a divisão já acontecer. E Paulo repreende. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de
quem creste, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 5, né? Aqui ele já está tentando misturar as coisas para colocar a sua doutrina para negar o pastoreio de Pedro. Um pastoreio falho que ele disse. Se o pastoreio de Pedro foi falho, imagina o pastoreio de Martinho Lutero, que se revoltou contra essa igreja e contra o fundamento dos apóstolos, que os apóstolos deram a vida para edificar essa igreja. Vê bem a visão e o raciocínio, né? Paulo é um apóstolo. Quem é Paulo? Quem somos nós? Servos. Nada de sumo pontífice. Nada de o sumo padre, o romano pontífice. Aqui já está colocando coisa que não tem na Bíblia. Nada disso não. Servos apenas, por meio de quem crestes. É só isso. Mais nada. Ele ainda chega a dizer, Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Olha só. Vamos refutar ele por versículo. Versículo 1 Coríntios. Tem uma coisa muito interessante. Coríntios, né? Bíblia protestante. 15. Olha só. E ainda, Pedro, ele cita ali, o Paulo, ele cita ali, mas não Simão Pedro, mas Cefa, ó, para mostrar quem é o pastor universal. Coríntios 15, 5. E que foi visto por Cefa, e depois pelos 12, né? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maioria parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, e de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ó. Olha só o que ele está falando, pastor. Eu persegui a igreja de Deus. Olha só o 10. Mas pela graça de Deus, sou a quem sou, e a sua graça para comigo não foi vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ó. Não eu, mas a graça de Deus. Interessante. Aqui já deixa bem claro que já tem uma igreja fundada. Aqui já deixa bem claro, em Coríntios 15, 5, que Simão não é mais Pedro, é Cefa, que é a pedra. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Sobre essa pedra. E para mostrar para nós aqui que ele é o último menor de todos os apóstolos, porque tem essas igrejas de homem tem apóstolo, tem apóstola. Por essas igrejas de homem tem bispa. Essas igrejas de homem se auto-usa de pastor e funda igreja. Que só tem uma igreja. Que Paulo perseguia e devastava essa igreja. Bíblia protestante. Então, volta para a igreja, pastor. Volta para a igreja. Porque apóstolo Paulo fala que ele perseguiu a igreja. Interessante. É uma igreja protestante? Nem existia. Tá acabando o vídeo. Ok. Os papas são infalíveis quando falam ex cátedra. O papado é infalível. Pois bem, como expõe o pastor Augusto Nicodemos, o Papa Adriano II decretou que o casamento civil era válido. O Papa Pio XII declarou que era inválido. Qual deles era infalível? Eugênio IV condenou Joana d'Arc à fogueira. Benedito XV declarou que ela era santa. Quem está certo? Clemente XIV acabou com os jesuítas. Porque a igreja estudou. Aqui vai falar parte de baboseira? Que não me interessa. Me interessa é Bíblia. A Bíblia, como diz o padre Luiz Toro, vamos de Bíblia. A reforma protestante não é só solo escritura? Vamos de escritura. Por quê? Um papa declarou uma coisa, o outro veio e declarou. Por quê? A igreja ela tem autoridade de ligar e desligar. Se a igreja ligou um dogma aqui, eles estudaram e viram que estava errado, eles desligam, porque a igreja tem essa autoridade.
Você entendeu? Porque a igreja, ela estuda os milagres, os prodígios, a doutrina, a aparição de Nossa Senhora. A igreja estuda para ver se é uma aparição verdadeira, se é falsa, etc. Um milagre, um prodígio, a igreja estuda. Que não é uma igreja bagunçada. Não é uma igreja fundador de homens. Que interessante. Vamos terminar a reflexão dele aqui. Jesuítas, Pio VII restaurou-os. Quem está certo? Seus próprios concílios se contradizem. Você pode verificar isso. Essa é outra diferença. Você pode ir lá e conferir. Me prova. Uma igreja que tem mais de 2000 anos. 266 papas. Olha só, 266 papas. Estuda, todos. A vida de cada um. Até a vida daqueles papas herege. A igreja católica, ela é assim, ela é santa e pecadora. Os dogmas têm que ser infalíveis. Porque os dogmas têm que ser de acordo com o fundamento dos apóstolos. E base bíblica. Você está entendendo? Um casamento civil é inválido. Onde duas testemunhas estiverem ali reunidas. Mas outro papa veio e falou que não é. Por quê? Porque o casamento, ele é sagrado, ele é santo. Outro papa veio e declarou um dogma, outro lá foi e tirou. Meu irmão, ele tem autoridade para ligar e desligar, porque a igreja estuda o dogma. Diferente da sua. A sua vai lá e tem uma placa, um boteco. Fechou um boteco, o pastor alugou aquele barzinho ali, que é um salãozinho grande, coloca essa Bíblia preta aqui, feia, e fundou uma igreja. Ali, a igreja ali em Taquara do Marco Feliciano, né? Era uma igreja. Fechou, sabe o que fez? Fechou, agora é uma academia e alugou a do lado. Você tá entendendo? É assim que funciona. Cara, já mostrei pra você na escritura. Você pode jogar 1000 manobras, mas não vai conseguir distorcer isso aqui. Você vai dar volta, você vai mostrar versículo, você vai distorcer cursilho, você vai distorcer fala de papa. Mas aqui, ó. Isso aqui não tem como mudar. Vocês podem mudar algum versículo, tal, etc. Adulterar. Vamos nos originais. Não tem como, cara. Aqui, ó. Até na Bíblia protestante, dá para refutar você. Esses falsos profetas aí que tem nessa atualidade. Salve Maria, sou missionário, Senhor Roberto.